Muito bom dia, está com o Observador. Só agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo. Eu sou a Maria João Simões. Comigo estão a Carla Jorge de Carvalho, a Judite França e o Paulo Ferreira, nas manhãs 360. E neste direto ao assunto, na véspera do encontro que junta mais de 60 mil testemunhas de Jeová no Estádio da Luz, recebemos António Madaleno, ex-ancião da religião. Bom dia, António. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o convite do Observador. Começo por lhe perguntar, de uma forma muito simples, esteve 3 décadas nas Testemunhas de Jeová, subiu na hierarquia, chegou a ancião e entretanto saiu. O que é que aconteceu? Foram quase 40 anos, é verdade. O que aconteceu foi que cheguei a uma altura da minha vida em que comecei a questionar certas coisas. E a pior coisa que pode acontecer a alguém que está dentro de um grupo de autocontrole é questionar, é começar a duvidar e a pesquisar coisas que depois vão de alguma forma mostrar que aquilo em que acreditava não era bem assim. Mas houve algum momento particular? Houve em relação à questão do sangue. Portanto, a questão do sangue foi o que mexeu comigo. A minha esposa fica grávida, nós falamos com o obstetra, ele coloca-nos várias situações que poderiam acontecer durante o parto, hemorragias, por exemplo, e ele próprio disse, é assim, se houver uma hemorragia grave durante o parto, não há alternativas que salvem a vida. Portanto, ou é o sangue a sair por um lado e a ter que levar sangue por outro. Não precisa fazer uma transfusão. Exatamente. E pronto, e isso colocou-nos algumas questões. Eu depois fui pesquisar e então isso, juntamente com outras dúvidas que eu já tinha em relação à questão do uso de alternativas, nomeadamente frações de sangue, que as testemunhas de Jeová podem aceitar, enquanto que dizem que não podem aceitar, ou não podem mesmo aceitar os chamados componentes principais. E isso levou-me a questionar o assunto e a pesquisar muito e cheguei à conclusão que realmente esta doutrina é uma atrapalhada. António, eu ia lhe perguntar, falou em doutrina, saiu de uma religião ou de uma seita? Como é que classificaria as testemunhas de Jeová? É assim, uma religião pode ser uma seita, não necessariamente se excluem mutuamente. É uma religião porque é uma religião no sentido espiritual, no sentido institucional. Uma seita, esse termo é considerado um termo pejorativo, mas a seita em termos sociológicos é simplesmente um grupo que se separa de um grupo maior e cria a sua própria interpretação doutrinal. Eu uso o termo mais seita destrutiva, porque a seita destrutiva normalmente é um grupo que gira em torno do líder ou líderes, e são os líderes que determinam tudo o que a pessoa pode ou não pode fazer, o que é certo, o que é errado. Mas de forma arbitrária ou fundamentada em alguma doutrina? Não, é claro que é fundamentada acima de tudo, neste caso, na interpretação bíblica. Ou seja, eles pegam em certos textos bíblicos, usam-nos de forma muitas vezes descontextualizada, uma interpretação muito pessoal, como por exemplo acontece em relação à questão do sangue, em que não existe mais ninguém que use esse tipo de interpretação, nem os judeus que seguem a lei mosaica com respeito ao uso do sangue a seguem, e portanto o que eles fazem é este uso da Bíblia para chegar a um fim, e um fim que acaba por ser o controle absoluto da vida da pessoa, porque a vida da pessoa gira em torno do grupo. É por isso que diz que é uma seita destrutiva. Sim, o termo técnico, digamos assim, é seita destrutiva. Os americanos os ingleses usam o termo cult. Em português, cult é culto, mas o culto não tem esse sentido pejorativo. É por isso que eu uso o termo seita destrutiva. Há pouco disse também que era um grupo de autocontrolo. Sim. Em que é que se reflete esse controle, concretamente? O controle reflete-se em a pessoa estar totalmente dependente do grupo, em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos doutrinais. Não pode discordar do grupo. Se discordar do grupo, vai ter problemas sérios. Por exemplo, enquanto uma pessoa que é, por exemplo, católica, pode acreditar nisto ou naquilo, seguir mais de perto isto ou aquilo, e não é perseguida, entre aspas, ou seja, não é prejudicada por causa disso. Por exemplo, nas testemunhas de Jeová, se uma testemunha de Jeová passar a discordar de algum ensino, por pouco que seja, ela é considerada apóstata. Ou seja, ela vai contra o ensino doutrinal da religião. Faz lembrar um bocado como no tempo da Idade Média, em que a Igreja Católica era dona e senhora de tudo, e quem discordasse era queimado na fogueira. Aqui não é queimado, é isolado. Sim, aqui pratica-se o ostracismo. É um termo que significa que a pessoa é isolada do grupo, mas é isolada a tal ponto que nem um olá lhe podem dirigir na rua. Se passarem pela pessoa na rua, é a morte social. E para isso basta fumar um cigarro, por exemplo? É assim, a pessoa não é automaticamente expulsa por fumar um cigarro. Agora, mas vai a uma comissão judicativa. Pode ir. Uma espécie de tribunal interno.
A Comissão Judicativa é um tribunal eclesiástico com anciãos, normalmente são 3, pode ir a mais, depende do caso, mas normalmente são 3 que se reúnem com a pessoa. O objetivo, conforme eles dizem, é ajudar espiritualmente a pessoa, mas no fundo o que vai acontecer é que a pessoa vai ser julgada e vai ser analisado o assunto e visto se a pessoa merece ser perdoada ou não. Uma segunda oportunidade. Exato. Se não, se o caso for realmente grave dentro dos trâmites da religião, a pessoa é expulsa, portanto é desassociada, é o termo usado nas testemunhas de Jeová, é desassociada, e a partir do momento em que é dado o anúncio, fulano tal não é mais testemunha de Jeová, as pessoas deixam de falar com ela. Mesmo de família? Automaticamente. Mesmo as pessoas de família? Depende dos casos. Por exemplo, se a pessoa morar dentro de casa, as relações mantêm-se mais ou menos dentro do normal. Se a pessoa viver fora de casa, o que é incentivado é restringir ao máximo esse contacto. Mas é ao máximo mesmo, é só mesmo quase em casos O que é que lhe aconteceu sérios. assim concretamente quando tem este afastamento em relação ao grupo? Há muitas testemunhas de Jeová que decidem afastar-se silenciosamente. Foi o meu caso. Ou seja, elas não querem entrar em choque com a religião, não querem perder a família, não querem perder os amigos e simplesmente deixam de ir às reuniões, deixam de pregar, afastam-se. No meu caso foi isso que eu fiz. Chega um momento em que isso é notado. Claro que sim. Mas pronto, se a pessoa não levantar muita polémica, ao contrário do que eu fiz, porque acabei por ser, ativista. por ser chamado por uma comissão judicativa como apóstata, que é o termo usado na religião. E Também, depois tornou-se não ativista, não é? eu já era ativista, só que era anónimo. Pronto, essa pessoa acaba por, conforme estava-me a perguntar, se me puder repetir. Eu perguntei-lhe o que é que aconteceu consigo no processo. Sai de uma forma discreta? Sai de uma forma discreta, mas já tendo já algum tempo ativismo em segredo e depois... ou seja, as relações familiares mantiveram-se dentro do normal e acabei por, manter a minha vida separada do grupo. Quando é que acontece então esse momento da exposição e o que é que acontece na relação que tem com as testemunhas de Jeová? O momento da exposição é quando eu dou uma entrevista, portanto, a uma ex-testemunha de Jeová no Brasil, porque isto é quase uma comunidade também, de pessoas que se apoiam mutuamente, que são expulsas e apoiam-se. Ele faz-me uma entrevista e eu, entretanto, eu sou reconhecido, sou chamado a essa comissão judicativa e pronto, e aí eu levei a minha carta de desassociação ou dissociação, que é quando a pessoa automaticamente diz que não quer ser mais testemunha de Jeová, e entreguei e pronto, e foi assim. António, quando fala o ser ativista, sempre fui um ativista, mas mais em silêncio, teve uma necessidade de se tornar um ativista? Porquê? Por causa de outras testemunhas por si? Sim. Eu há muitos anos, desde 2006, que desempenho o trabalho de ativismo em segredo. E porquê? Primeiro começou com a questão do sangue, a expor secretamente o que eu achava da questão do sangue. E à medida que eu fui tendo contacto com pessoas que estiveram e que estão na religião, eu vi o sofrimento que elas passavam. O sofrimento emocional, o sofrimento psicológico, serem ostracizadas pela família, pelos amigos, a revolta de sentirem que muitas delas foram enganadas e manipuladas, porque lá está, muitas delas até foram batizadas quase em miúdos, e aí a maturidade com que alguém dá um passo desses muitas vezes não é suficiente para saber tudo o que está envolvido, e há muita coisa que é escondida pelo grupo que as pessoas desconhecem, e lá está, quando a pessoa é manipulada e enganada, a pessoa aceita a religião como ela se diz ser a única religião verdadeira, e quando vem a descobrir os podres, digamos assim, a pessoa fica chocada, primeiro, e depois revoltada. Isso é muito complicado de gerir. Quando diz que as pessoas são enganadas, porquê que isso acontece? Isto é, a estrutura das testemunhas de Jeová faz isso porque há religiões, e não quero estar a estabelecer nenhuma comparação, que é motivação financeira, se quiser. O que é que leva, de facto, essa estrutura a fazer isto? É puramente religiosa e de crença, ou há também outro tipo de motivações? Eu acho que é uma mistura de tudo. Nestes grupos, acho que é uma mistura de tudo. É a mistura da parte financeira, que é muito importante, porque nenhuma religião sobrevive sem dinheiro. E como é que é financiada as testemunhas de Jeová? As testemunhas de Jeová, assim, à primeira vista, são financiadas com donativos voluntários. Portanto, as pessoas contribuem, têm caixas no Salão do Reino e colocam lá os seus donativos. Ninguém anda atrás de ninguém para fazer isso, ao contrário do que acontece em outras religiões, onde há os dízimos, etc. Isto não acontece nas testemunhas de Jeová. Portanto, isto é o dinheiro, normalmente, que é financiado pelas pessoas, suportado pelas pessoas.
Depois há outras coisas que estão mais escondidas, são os chamados negócios imobiliários. Ainda há pouco tempo a organização vendeu património em Nova Iorque, que no total foi avaliado em cerca de $1 bilhão de dólares. Milhões Sim. de dólares. Sim, portanto, está a ver. Agora imagine isto à escala mundial. É muito dinheiro. E há outros negócios escondidos, investimentos na bolsa, etc. Há muita coisa, hedge funds, muita coisa. Já nos contou alguns pormenores do poder económico que esta organização tem, mas aquilo que pregam no dia-a-dia é a frugalidade e, portanto, as pessoas não devem sequer ter um grande empenho na sua carreira. Exato. A organização incentiva as pessoas a manterem uma vida simples. E a não procurarem desejos materialistas, alcançar, por exemplo, prosperidade a nível material. Pronto, esse é o objetivo. E isso depois influi na forma como eles desincentivam, por exemplo, a faculdade, ou seja, os cursos superiores, é fortemente desincentivado. Até mesmo as regras internas da religião para os anciãos e para os servos ministeriais dizem que os seus cargos devem ser reavaliados caso eles ou familiares deles, dependentes, filhos, vão para a faculdade, podem perder os cargos. Portanto, estamos a ver aqui a pressão de grupo muito forte neste sentido de manter portanto, uma vida simples, ou seja, no fundo é manter as pessoas tão simples e tão, digamos assim, tão pouco informadas e cultas que é muito mais fácil manipular, não é? Uma pessoa que não tenha conhecimento e com pouco acesso crítico. à informação. Também é desincentivado o uso da internet. É assim, o que é desincentivado não é o uso da internet, é o que eles podem chamar de mau uso da internet, que é ir pesquisar coisas que não são aconselháveis, como por exemplo matéria apóstata, matéria que fala de modo crítico contra a religião. Isso é totalmente desincentivado. Aliás, se for descoberto que alguém está a fazer esse tipo de pesquisas, vai ter problemas, vai ser chamado, vão querer saber o que é que se passa, até para tentar ajudar, entre aspas, não é? Portanto, o objetivo é que a pessoa pare com isso, porque isso depois vai, lá está, criar dúvidas, criar incertezas e provavelmente a pessoa vai se deparar com informação que não condiz com o que a organização diz e lá está, foi o que aconteceu a mim, basicamente. E acontece a milhares de outros em todo o mundo. Portanto, foi o mau uso da internet. Não só, mas também. O António Madaleno, desde que saiu das Testemunhas de Jeová, tornou-se ativista. O seu ativismo tem que objetivo? Alertar a comunidade para este tipo de práticas, pedir a intervenção das autoridades de alguma maneira, e pergunto-lhe também isso, se acha que as autoridades devem ou não intervir. Qual é o seu objetivo nesse ativismo? É assim, o meu ativismo começou principalmente para expressar a minha opinião, neste caso sobre a questão do sangue, e depois desenvolveu-se a tal ponto de não só ser para alertar para coisas que eu discordava, mas também para alertar não só a sociedade, como para alertar testemunhas de Jeová que eu sei que frequentemente vão à internet pesquisar em segredo e fazê-las pensar, ou seja, desenvolver o sentido crítico e mostrar-lhe que há coisas que elas desconhecem, expor a organização e também o ajudar pessoas que estão naquela situação de que querem sair da religião, mas não conseguem sair, porque, como eu costumo dizer, é uma prisão sem grades. As redes sociais fazem-se ali de alguma maneira. Isto é o círculo de amigos e de familiares acabam por prender as pessoas lá dentro. Sim, porque lá está, a pessoa sabe que se sair vai perder a família, vai perder os amigos, vai perder... Ou seja, a pessoa é incentivada a criar dentro do grupo todas as amizades. Muitos deles até casam dentro da religião, porque é isso que é incentivado. Portanto, os amigos, a família, tudo dentro da religião. De repente a pessoa passa a discordar da religião, é expulsa, fica com o quê? Deixa-me dizer-lhe só aqui uma interpretação. Eu diria que uma religião que faz, digamos, aqui uma espécie de evangelização porta a porta com senhoras já de alguma idade parece absolutamente inofensiva. Sim. É assim, não são só as velhinhas, como se pode dizer, Sim. pessoas de idade que fazem a pregação. Assim, há pessoas de todas as idades. Talvez essas pessoas mais idosas tenham mais tempo para fazer e se vejam com têm mais tempo. Não é? Muitas delas estão reformadas, são chamadas os pioneiros auxiliares ou regulares, são aqueles que dedicam mais horas à pregação, portanto são aqueles que se vêem mais e muitas vezes, mas esta não são apenas pessoas idosas, não. Há pessoas de todas as idades. Certo. Agora, em relação à questão de ser inofensivo, lá está,
a aparência que se transmite é realmente essa. Depois, o que se vive dentro do grupo, devido a este controle absoluto na vida das pessoas, as pessoas estarem totalmente dedicadas ao grupo e dependentes do que os líderes dizem. Por exemplo, se o líder disser que hoje uma coisa é assim e amanhã disser que já não é assim, mas que é assado, a pessoa automaticamente muda de opinião. Mesmo que no dia a seguir tenha estado à porta a defender aquela posição, no dia a seguir tem que defender a outra. Automaticamente. E isto mostra o controle. É incentivado. É cego, completamente. Falou do líder. As lideranças são conhecidas. Quem é o líder das Testemunhas de Jeová em Portugal? É assim, em Portugal não há propriamente um líder. Os líderes mesmo, que são os que determinam todas as regras, todas as normas, tudo, ou seja, que no fundo comandam a organização, eles estão nos Estados Unidos. São 8 neste momento, costumam variar, mas neste momento são 8 irmãos, não é? Homens que estão na liderança. E são esses que são eu chamo-lhe o papado coletivo. Não é? É uma espécie de papa coletivo. E são eles que determinam tudo o que é a nível doutrinal e organizacional. Depois, cada país tem a sua filial, como acontece cá em Portugal, que é chamada de Betel. Em hebraico significa Casa de Deus. E é essa filial, que muitas vezes é uma gráfica, onde se produz literatura também para o país e como em Portugal para outros países também, essa filial é que recebe dos Estados Unidos, do corpo governante, desse grupo de homens, da organização central, Casa-Mãe, recebe toda a informação e depois envia para as congregações. Portanto, isto aqui é uma muito cadeia muito hierárquica. E muito sigiloso também. Sim, os anciãos têm acesso à informação que a maior parte das pessoas na congregação não tem. António Madalena, agradeço imenso a presença. Nós temos muito um espaço muito muito curto curto de entrevista, Claro. Infelizmente, porque continuaríamos aqui a falar. Há muita coisa. Para contar. No Direto ao Assunto e na véspera do encontro que junta mais de 60 mil testemunhas de Jeová no Estádio da Luz, recebemos então António Madaleno, ex-ancião da região. Muito obrigada, António, por ter aceitado o convite para vir às manhãs 360 do Observador.